Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Hoje nós vamos continuar a live de ontem sobre brigas entre irmãos. A parte 1 foi ontem, não deu pra gente concluir o conteúdo. Hoje nós vamos continuar o nosso papo a respeito disso. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Entrei atrasadinha hoje, acharam que eu não ia vir, mas estou aqui, né? Olá, Thaís, Mari, Laís, bom dia, bom dia. Renata, Vi, Lúcia, sejam todos bem-vindos. Ontem eu trouxe já algumas questões aqui para nós, a gente já conversou sobre alguns pontos e como eu tinha colocado muito conteúdo, acabou não dando tempo da gente fazer tudo numa live só, então achei melhor a gente dividir em dois. Certo? Vamos conversar então. Se tiver meio ruim para ouvir, vocês me falem que eu tô um pouquinho longe do celular. Se vocês acharem que tá meio ruim, eu coloco ele mais pra frente aqui, o tripé fica do outro lado da mesa. Certo? Então, quando nós falamos sobre brigas entre irmãos, nós precisamos lembrar que o nosso objetivo, como eu comecei falando ontem, né? Nosso objetivo não é simplesmente acabar com as brigas da casa. Claro que isso é positivo, é importante, mas o nosso principal foco é ensinar a criança a lidar e ter bons relacionamentos, ensinar essa criança a se relacionar, certo? Então, nós precisamos nos lembrar disso. O que eu vou fazer para ensinar os meus filhos a resolverem os problemas entre esses? O foco é esse. Então, ontem eu comentei mais algumas coisas, né? Mas quem não viu a live de ontem, depois volta lá. Então, essa é uma habilidade que vai ser conquistada com o tempo. Então, se você tem crianças pequenas aí na sua casa, eu recebo muitas mensagens. Ai, Mari, eu tenho filho de 1 ano e de 4 anos, de 2 anos e de 5 anos, ou de 1 ano e de 6 anos, e eles brigam muito o tempo todo. O que eu faço? Primeiro, você precisa ter paciência, porque essa é uma habilidade que vai levar um tempo para ser conquistada. Especialmente porque o seu filho mais velho vai desenvolver isso antes e o teu filho mais novo vai demorar mais para desenvolver. Então, por mais que o mais velho já saiba lidar um pouco melhor com as situações, o pequeno ainda vai ficar dando trabalho para ele por algum tempo. Então, tenha paciência, que não é algo que eu vou falar assim para você, olha, faça isso aqui que sempre vai dar certo e sempre vai resolver todas as situações e nunca mais você vai ter briga entre os teus filhos. Não existe isso, né? E se existir essa técnica, eu desconheço, porque não é o que eu aplico aqui na minha casa. Então, você precisa conversar com seus filhos muito, 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 muito. E lembrar que isso não vai ser adquirido de uma vez só, certo? Então, ontem eu comentei sobre a necessidade que nós temos. Às vezes a gente quer intervir o tempo todo nas brigas, a gente quer ir lá e resolver e parar com aquela briga lá todos os dias. E aí a gente esquece que nós não podemos ficar não podemos ficar intermediando tudo. Nós precisamos dar um espaço para que as crianças tentem resolver. Então nós precisamos ensinar os filhos uma outra... Isso, Thaís, obrigada. Uma outra dica que eu poderia deixar aqui é estimular os filhos a fazerem acordos, tá? Como assim? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui em casa vocês sabem que as crianças não têm acesso à televisão, tela, videogame, celular, essas coisas, mas tem uma exceção a essa regra. No final de semana elas assistem um filminho, né? Vocês sabem, mas quando nós viajamos, eu permito que elas usem um celular velho que eu tenho, o meu celular antigo, eu levo, tem alguns joguinhos baixados que não dependem de internet, então nenhum joguinho que precise de internet, e eu deixo elas usarem esse celular durante as viagens. Vocês sabem que a gente viaja muito, então às vezes fazer uma viagem de 4, 5 horas, uma viagem ali com 3 crianças, a gente acaba permitindo que elas se distraiam um pouquinho com isso, enquanto a bateria do celular dura, né? Porque ele já foi trocado porque a bateria não dura muito. Então, fica ali um tempinho, 1 horinha mais ou menos, que elas revezam. E tem um celular para as 3 crianças, né? Hoje tem 2, eu troquei mais um telefone, meu esposo trocou um, eu troquei outro, então nós temos 2, que a gente guarda especificamente para isso, né? Mas é isso, são 2 celulares para 3 crianças. E aí, como que a gente resolve esse problema? Eu sempre deixei que elas resolvessem a questão.
Fala assim, ó, façam um acordo entre vocês e me digam como vocês querem fazer, que quando vocês tiverem um acordo, eu entrego os celulares para vocês olharem, brincar e tal. Então, elas se combinam entre elas, falam assim, ah, que tal se a gente jogar 10 minutos cada uma e quando der 10 minutos a gente troca aquela que estava sem, pega um e a outra passa para outra e tal. Então, elas criam os acordos entre elas. Quando acontece alguma situação que elas não conseguem se resolver, elas demoram um tempinho, às vezes dá uma briguinha, às vezes uma dá uma ideia, uma não aceita, a outra não aceita, mas nesse meio tempo elas estão desenvolvendo a habilidade de resolver problemas, né? Elas estão entendendo como que faz isso. E claro, né, como eu já tenho a mais velha com 11 anos e a segunda com 8 anos, isso já facilita muito, as duas maiores já têm mais habilidades. A questão geralmente é com a pequena que tem 4, vai fazer 5 daqui a uns dias, então ela ainda não sabe muito bem resolver esses problemas. E as maiores acabam ajudando ela e acabam ensinando ela. Então, estimular as crianças a negociar. Sempre faça isso, estimule eles a negociar. Filho, você já conversou com seu irmão? E se você conversar assim? E se você der ideia e tal, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado de deixar que eles tomem algumas decisões, deixar que eles tentem resolver de um jeito que talvez até você ache que não vai dar certo, mas às vezes eles trazem soluções que a gente não tinha pensado, certo? Então, nós temos que ter cuidado para não ficar o tempo todo monopolizando a questão das brigas, né? Eu não lembro se isso eu falei ontem, eu vou falar de novo porque é importante, eu não lembro agora se na live eu comentei, que às vezes nós temos a inclinação de proteger um dos filhos, aquele que é o menorzinho, ou então aquele que parece ser o mais frágil, aquele que tem um temperamento mais quietinho, mais bonzinho, e aí tem um outro que é mais bravo, mais agressivo. A gente acaba sempre protegendo esse filho. Eu falei sobre isso ontem, quem estava ontem aqui me conta, eu não lembro. Acho que eu comentei alguma coisa, né? Tá, acho que isso eu já tinha falado, certo? E aí, quando as crianças não resolvem, não conseguem se resolver, teve algumas situações, teve uma que eu até contei, acho que eu fiz um post no feed sobre isso, que eu contei uma situação que estava tendo uma disputa por algum brinquedo, que geralmente é por brinquedos, né? A grande maioria das questões entre as crianças é por isso. Falei, né, Jéssica? Obrigada. Então, às vezes as crianças estão disputando por algum brinquedo e eu peço para elas entrarem num acordo e não chegam num acordo. Ah, eu quero, eu também quero, ninguém cede. E aí eu falo assim, então tá bom, vocês estão brigando por causa disso aqui? Então tá, eu vou segurar isso aqui. Quando vocês resolverem e me disserem como vocês vão fazer, eu entrego de novo. Não como um castigo, entende? E não que essa deva ser a nossa primeira atitude. Cuidado aqui, tá? Que quando nós... Eu já vou dar uma olhadinha nas perguntas aí, tá? Vê que tem pergunta lá e já te respondo. Quando nós estamos usando isso como primeiro recurso para educar, nós acabamos não educando. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Cada vez que os seus filhos estão tendo uma disputa, se você vai lá e tira o brinquedo em disputa, a gente não está estimulando eles a aprenderem a lidar, você está castigando. Aí então eu vou lá e aplico um castigo coletivo para todo mundo. Essa não deve ser a primeira ferramenta. Essa deve ser a última, né? Depois que você já tentou fazer eles conversarem, que você já deu uma ideia para um, que você já chamou o outro no cantinho, já deu uma outra ideia, eles tentaram, eles conversaram, eles não conseguiram se entender. E aí você pode aplicar, sim, é uma consequência. Você vai aplicar, olha, já que vocês não estão conseguindo brincar direito com esse brinquedo, entendo que vocês precisam se conversar um pouquinho mais. Então eu vou tirar o brinquedo. Quando vocês terminarem, quando vocês me disserem, mamãe, entramos num acordo, aí eu devolvo. E aí vocês conseguem continuar brincando, certo? Então nós precisamos ter cuidado, aplicar com cuidado esse tipo de consequência, mas já fiz algumas vezes aqui em casa e deu certo, tá? Então costuma ajudar na nossa estratégia, mas cuidado para não usar só isso, tá? Teve um vídeo mais antigo que eu já falei sobre isso. E teve uma mãe que depois me perguntou nos stories, Mari, eu tiro a coisa que eles estão discutindo, mas não resolve o problema. Claro, isso não resolve porque se você aplicar só isso, você não está estimulando as crianças a resolverem o problema, tá? Então, se você vai retirar
use com precaução, use com cautela e explique para eles o porquê. Não é simplesmente, brigou, tirei o brinquedo. Você tem que explicar para eles assim, olha, eu estou tirando porque tá dando briga e vocês não estão conseguindo resolver. Então conversem, resolvam a questão e depois venham me falar como que vocês vão fazer. Ai, mamãe, a gente combinou que primeiro a gente vai deixar o irmãozinho mais novo brincar e depois eu vou brincar. Então tá ok, tá aqui de novo, podem brincar, né? Então, estimule as crianças a entrarem num acordo. Outra coisa que é muito importante, isso aqui eu sempre falo para tudo, quem me acompanha há mais tempo aqui já sabe, nós precisamos elogiar quando eles se resolverem bem. Quando você perceber que eles conseguiram lidar bem com a situação, nossa, filho, tô orgulhosa de você. Olha que legal, você conseguiu chegar num acordo com seu irmão? Vocês conseguiram encontrar uma solução? Que legal, mamãe tá orgulhosa de vocês. Como vocês estão aprendendo a resolver os problemas de vocês. Um elogio bem feito por um trabalho que a criança se empenhou vale muito mais do que 10 correções. Vale mais do que 10 vezes que você foi lá, repreendeu, falou com uma voz mais firme para tentar corrigir as crianças. Um elogio vale mais do que 10 repreensões. Lembre-se disso. Então, se você quer que os seus filhos aprendam a se resolver nas questões entre eles, lembre-se que você precisa elogiar quando eles fizerem bem. Lembre-se disso, certo? Então, não deixe passar. Nossa, você está se saindo muito bem nisso, filha, a mamãe está orgulhosa, que legal, parabéns, você encontrou uma boa solução. Lembre-se de recompensar verbalmente o seu filho com um sorriso, com um abraço. Não precisa ter presentes, o presente é saber que ele fez algo bom. Esse é o presente para ele, certo? E uma outra coisa é nós ensinarmos empatia para a criança. Ai, gente, eu tô achando que eu tô tão longe aqui, né? Deixa eu colocar mais perto. É que eu coloquei o tripé aqui, deixa eu ver se eu consigo assim. Ó, ficou mais escurinho, mas dá pra ver, né? O tripé tá tão longe, eu tô achando que vocês não estão me enxergando direito aqui, ó. Melhorou assim? Certo, se o som não estiver legal, me fala, tá? Ficou de baixo pra cima aqui um ângulo que não me favorece, né? Mas vamos lá. Então, e o próximo ponto que eu anotei aqui é que nós precisamos ensinar empatia para os nossos filhos. Nós precisamos estimular isso. Lembra que eu já falei aqui algumas vezes que a empatia não é inata, nós não nascemos com ela. Nós precisamos desenvolver isso neles pouco a pouco. Como assim? Você precisa estimular o seu filho a pensar como ele se sentiria no lugar do irmão. E isso não é fácil, não é automático para eles. Nós, adultos, já deveríamos ter isso mais natural em nós. Puxa, eu tô falando isso, mas será que o outro não vai ficar magoado com o que eu tô falando? Será que essa forma de me expressar não vai machucar a outra pessoa? Para nós já é mais natural. Para a criança não é. Eles não nascem com isso assim tão pronto. Porque nos primeiros anos, lembra que eles agem muito por instinto? Eles estão assim, pensando em sobrevivência, pensando em se defender, em guardar o seu território. Então, quando você pede para o seu filho, filho, puxa vida, olha só, seu irmão está chorando com o que você falou. Ele vai de repente olhar e falar assim, nossa, é mesmo, ele está chorando, eu não tinha percebido. Talvez quando você perguntar assim, como você acha que o seu irmão se sentiu quando você disse isso para ele? Aí que ele vai parar e pensar, puxa, é mesmo, como será que ele se sentiu? Acho que ele ficou triste. Então, nós precisamos fazer esse exercício de empatia com as crianças, exercício de se colocar no lugar do outro. E cada vez que nós fizermos isso, nós vamos pavimentando o caminho que leva até a empatia. Essa semana eu estava lendo um livro que eu achei muito bacana, ele fala assim sobre construção de hábitos. E ele dizia assim, que quando você está criando um hábito novo, pode ser, por exemplo, o hábito de ter empatia pelos outros, né? Vamos fazer uma comparação aqui. É como se fosse um desenhista que está com um lápis na mão e uma folha em branco e você vai fazendo traços. Ele não faz um traço, ele faz um tracinho, dele vem e passa outro, dele corrige, passa mais um e vai fazendo aquela série de traços e cada vez que ele traça um pouquinho mais, ele está pavimentando o caminho. É a mesma coisa quando nós estamos ensinando uma habilidade nova para os nossos filhos. A empatia é uma habilidade nova a ser ensinada.
Então você vai e fala uma vez pro seu filho, você fez um tracinho. Outro dia você fala outra vez pro seu filho, você faz mais um tracinho. E assim vai indo, até que um dia aquele desenho vai estar pronto na cabeça dele. Quando ele tiver lá os seus 6, 7 anos, ele vai conseguir se colocar no lugar do irmão. Colocar assim, puxa, mas acho que quando eu tinha 3 aninhos eu também me sentia assim. Quando eu tinha 4 aninhos, eu também agia dessa forma. Então ele vai aprender a se colocar no lugar do outro, mas isso não é rápido. Nós precisamos exercitar isso com a criança. Então isso vai ajudar o seu filho a entender o ponto de vista do outro e ceder mais fácil. O mais velho vai aprender mais rápido, porque ele é o mais velho, né? Você vai falar assim para ele, filho, poxa, eu sei que você queria muito, eu sei que o seu irmão está incomodando essa brincadeira, mas pensa, quando você tinha 2 aninhos, como que você agia? Como que você acha que era? Não era chato quando você queria brincar de alguma coisa e a outra pessoa não queria brincar com você? Ai, puxa, é verdade, tá bom, vou brincar um pouquinho com meu irmão então. Então nós precisamos exercitar isso com a criança, certo? Gente, deixa eu ver as perguntas aqui de vocês. A Tereza comentou, Mari, ontem fiquei tão feliz que antes de dormir, quando fomos fazer a oração para eles dormirem, conversei com cada um em separado, o Mateus de 12 anos, o Lucas de 7 anos, e como foi maravilhoso escutá-los. A gente tem esses momentos de conversa em separado. Eu acho que é importante quando nós estamos tendo essas disputas, essas brigas, porque quando você vai resolver o problema na frente um do outro, imagina que tem uma questão, aqui em casa eu procuro trazer separado cada uma quando nós vamos. E essa é uma dica importante, né? Até bem lembrado, Tereza, que quando tem uma questão, por exemplo, entre a de 8 e a de 5, né? Quase 5 a Helena. Se eu vou com uma na frente da outra e elas ainda estão com raiva, ainda tá assim naquele momento que ainda estão meio chateadas uma com a outra, se eu chego a corrigir uma, a outra fica achando, tá vendo? Olha lá, falei que eu tava certa. E aí eu volto para corrigir aquela, a outra fica achando, tá vendo? Eu tava certa. Então eu pego em momentos separados, eu converso com uma e depois com a outra e falo assim, filha, a forma como você agiu não foi legal. Eu entendo que você estava brava com a sua irmã, mas essa atitude não foi boa com a sua irmã. E depois eu falo a mesma coisa para outra, né? Claro, eu tento me posicionar, entender o que aconteceu, né? Mas entende que quando você tá com os dois, um na frente do outro, você vai para corrigir e o outro vai se achar o certo da questão. Então fazer as correções em momentos separados também é válido. Isso aí, Tereza, muito bom. Elogiar os filhos é importante, né? Isso aí. Vamos ver o que mais. Se tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários. Eu tento ver se dá certo aqui. A Laís comentou assim, meu filho de 4 anos briga muito com a prima de 6 anos. Eu entro porque ele se irrita muito, chega a fechar as mãozinhas com os braços esticados e muito nervoso, né? Então, filho de 4 anos com uma prima maior, de 6 anos. Às vezes, o temperamento dos dois é tão diferente que um acaba sendo mais agressivo, né? Como você falou, né, Laís? É o caso da minha pequena aqui em casa. Mas lembre-se que aos pouquinhos você tem que fazer com que as crianças se resolvam. Contei pra vocês que eu tô aqui na casa da minha irmã hoje, né? Cheguei ontem, vim pra cá, minha afilhada tava de aniversário. E aí eu vou ficar aqui uns dias. E lógico, onde tem criança tem disputas, tem diferenças, tem conflitos e todos os dias eu já tenho consciência que isso vai acontecer. Aí o que eu faço? Quando as minhas vêm trazer alguma questão com a minha sobrinha, ou minha sobrinha às vezes vem me falar alguma coisa, madrinha, a Alice fez não sei o que, a Helena fez não sei o que, eu falo assim, você já conversou com ela? Eu tentei, eu falei tal coisa, ou eu não conversei. Então vai lá e conversa. Ela veio me falar alguma coisa, eu falo assim, ok, eu sei, mas esse não é um problema meu, é um problema de vocês. Quem tem que resolver são vocês. Que tal se você tentar dessa forma? Então, senão as crianças ficam vindo o dia inteiro. Ele fez isso, ele fez aquilo. E se eles sabem que quando eles vêm, nós vamos lá resolver, eles não exercitam a habilidade. Como é importante a gente tentar passar para a criança. Mas realmente, Laís, nesses momentos em que vai ter agressão, seja física ou verbal, a gente tem que intervir, né? Tem momentos em que a gente vai precisar entrar sim. Que mais? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. A Índia comentou assim, Mari, em que situação essas dicas podem ser usadas em crianças de filho único?
Índia, essas questões que eu te falei sobre empatia, você pode aplicar todas. Seu filho se colocar no lugar do outro, né? Sempre nós podemos aplicar. Mas talvez com primos, né? Como foi colocado aqui agora, com amiguinhos, você pode exercitar. Mas veja que essa é uma das grandes coisas, né? Dessa escola de relacionamentos que é ter irmãos. Porque as crianças que têm irmãos aqui em casa, as meninas, elas todos os dias estão exercitando isso. Eu até costumo brincar às vezes que a Fernanda e a Alice, que são as minhas maiores, vão ficar escoladas em lidar com pessoas de temperamento dominante, como o da Helena. Como elas são maiores, elas têm que aprender muito a lidar com o temperamento da irmã para elas conseguirem o que elas querem. Elas querem brincar, a irmã quer de um jeito, elas querem de outro, elas estão desenvolvendo essa habilidade. Eu até brinco isso com elas, né? Acho que elas não vão ter dificuldades quando tiverem amigos, quando tiverem pessoas assim na vida delas, porque elas vão saber como lidar. A escola de relacionamentos é justamente isso. Todo dia tem uma questão e todo dia elas estão aprendendo com isso, né? Então, lógico, quem tem irmãos vai praticar muito mais isso, né? O meu filho não tem irmã, sempre brinca com os primos e sempre há disputa. E ele às vezes fica agressivo, né? Mari, é o temperamento dele, né? Você já me contou um pouquinho sobre ele outro dia. Opa! Então a gente acaba tendo mais oportunidades, né? Gente, acho que era isso o conteúdo. Se tiverem mais dúvidas, coloca aí. Mas, queria encerrar fazendo um convite para vocês. Vocês sabem que hoje é o último dia de inscrições para a mentoria. E tem algumas mães vindo me mandar no direct e me perguntar o que é a mentoria, né? Que talvez eu não tenha deixado muito claro. Quero gastar um minutinho aqui explicando isso. Essa mentoria eu desenvolvi ela para ajudar as mães a lidarem com a sua própria maternidade. Como assim? Vocês vivem me mandando mensagens falando assim, Mari, eu tô entendendo que eu preciso mudar a minha forma de agir com o meu filho para que ele mude também, certo? Se você já me mandou uma mensagem assim, se você já pensou isso em alguma live aqui que eu falei, algum assunto que eu trouxe, se você já entendeu isso, essa mentoria é para você. O que eu vou trabalhar? A gente vai desenvolver muita coisa no sentido de inteligência emocional, né? Trabalhar dentro de nós como que eu lido com as minhas emoções, como que eu lido com os meus sentimentos e como isso influencia na minha maternidade. A questão da paciência, do autodomínio, do autocontrole, de você controlar os seus sentimentos quando você está educando seus filhos. Não é nós mandarmos nos sentimentos, mas a gente aprender a gerenciar. O que eu faço com essa impaciência que eu sinto? O que eu faço com essa raiva que às vezes vira uma explosão? Como eu exercitar isso? Como melhorar nesse sentido? Como não perder tanto a paciência com o meu filho? Como eu conseguir manter a minha serenidade diante dos desafios com a criança? Como eu lidar melhor com a questão de eu ter que me entregar mesmo quando eu estou cansada? Como eu lidar com o ser mãe quando eu tenho outras pessoas em volta que não me ajudam tanto? Então, tudo isso nós vamos trabalhar dentro da mentoria, tá? A Sandra perguntou aqui sobre a questão dos temperamentos, Sandra. Sandra, eu tenho um curso inteirinho sobre temperamentos, tá? Eu vou falar o link aqui para você, aí você copia aí, depois você entra lá. É marielemarcioli.com.br/temperamento, tá? Depois dá uma olhadinha lá, Sandra. Lá tem um curso inteirinho só sobre esse assunto. Isso, a Milene colocou aí, ó, tem o curso de temperamento. É um dos cursos mais baratinhos que eu tenho, tá, Sandra? Ele é de um conteúdo muito importante, muito legal. São 4 módulos. Você vai dar uma olhadinha lá na página, tem tudo explicadinho. Então, sobre a mentoria, encerram hoje às 23h59. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem pra mim lá nos stories. Eu deixei uma caixinha lá. Mas o fato é que vai começar hoje à noite ainda, eu já vou fazer uma live com as mães que estão inscritas para fazer uma live de boas-vindas, a gente conversar, né? Eu poder receber vocês e conhecer um pouquinho mais de cada uma de vocês. Mas serão 8 semanas em que eu vou fazer sessões online de coaching em grupo para mães. Para você se desenvolver como pessoa, desenvolvimento pessoal aplicado à sua maternidade, tá? A gente vai usar ferramentas de coaching, eu vou fazer sessões de 2 horas
todas as semanas com vocês. E nessas sessões eu vou trazer algum conteúdo primeiro, né? Vou fazer uma exposição de um conteúdo, depois a gente vai fazer uma ferramenta e depois eu vou ficar respondendo perguntas de vocês. Então vocês vão poder ter a chance de interagir individualmente comigo, né? Ali no grupo, mas fazendo perguntas, eu te responder em sessões do Zoom, combinado? Então a gente vai ter muita oportunidade de estar próximo. Se tiverem perguntas, mandem para mim, tá bom? A mentoria está disponível para vocês avaliarem, para vocês olharem, para vocês verem essas dúvidas lá no marielemarcioli.com.br/mentoria, tá? Tá lá no link da minha bio, dê uma olhadinha. Não deixe entrar depois porque eu preciso fechar a turma e são só 20 vagas, tá? Ainda temos vagas disponíveis hoje, porque ainda tem gente que não pagou boleto, tem boleto para compensar ainda. Então, se você tem interesse, corre, porque tem que ser hoje, tá? Não deixa para segunda, porque segunda já tá fechada a turma, combinado? A Carol, que delícia de mentoria, provavelmente o Theo já vai ter nascido. Gente, sim, eu não tenho como adivinhar, né? Quando que vai ser? Tô hoje de 32 semanas. Então, contando 8 semanas, quem tiver na mentoria vai pegar as notícias todas fresquinhas ali, porque a gente vai estar mais próximo, né? Vocês vão estar me acompanhando aí nos últimos dias de gestação do Theo e nos primeiros dias de Theo no colo já. Provavelmente nós teremos mentoria com o Theo mamando. Acho que sim. Gente, então um beijo pra vocês, tá bom? Até segunda-feira. Façam sugestões pra mim, eu vou abrir uma caixinha de sugestões de temas. O que vocês querem ver por aqui na semana que vem? E aí eu vou preparar as lives da semana que vem com base nas ideias de vocês, combinado? Beijo pra vocês, um bom dia, Deus te abençoe e até segunda-feira no nosso Café com a Mari.